Atualmente, com a revolução técnico-científica no século XXI, o ser humano está sempre em busca por alternativas de matrizes energéticas que possam suprir a crescente demanda da população mundial. Dentre essas, temos a energia nuclear, que surgiu diante do contexto da Segunda Guerra Mundial, no período do século XX, em um momento em que se foi necessário pesquisas mais aprofundadas sobre a estrutura dos átomos. A partir disso, Fermi projetou o primeiro reator nuclear, e os seus estudos, com o apoio dos Estados Unidos, colaboraram para a construção da bomba atômica. Atualmente, sabe-se que o átomo possui um núcleo, que é constituído por prótons com carga positiva e nêutrons com carga neutra, unidos por forças muito intensas, e outra partícula que gira ao seu redor, que são os elétrons. Além disso, o átomo possui grandes espaços vazios, que podem ser atravessados por partículas menores que ele. Dessa forma, ocorre a fissão nuclear, que acontece quando são lançados nêutrons ao núcleo do urânio-235, que se divide em dois núcleos menores e há liberação de 2 a 3 nêutrons. Esses nêutrons liberados podem atingir o núcleo do átomo do elemento urânio-235, causando assim uma fissão em cadeia, liberando muito calor, e desse modo é produzida a energia nuclear. No Brasil, temos 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, e uma em construção, Angra 3, com reatores do tipo PWR, que é o reator a água pressurizada. Basicamente, esses reatores eles funcionam com 2 sistemas, o sistema primário e o sistema secundário. O sistema primário conta com um vaso onde há o combustível e água sob grande pressão, para ocorrer a troca de calor e controlar o processo. Após isso, ela volta ao vaso de pressão. O sistema secundário, ele conta com vapor que é gerado durante o processo e com esse vapor a turbina é movimentada a uma alta velocidade. Após isso, a água passa para o seu estado líquido através do condensador, assim fechando o circuito. Atualmente, 447 reatores nucleares se encontram acionados pelo mundo, todos em localizações distintas e separados por 30 países diferentes. No Brasil, a geração de energia nuclear se apresenta inferior quando comparado a outros países. Contudo, em junho de 2021, o governo anunciou a retomada dos investimentos da usina Nuclear 3, localizada no Rio de Janeiro e que teve o seu início ainda no período ditatorial em 1984. E no ano de 2015, a usina apresentou suas obras oficialmente paralisadas devido aos escândalos corruptos da época. Nos dias atuais, 65% das obras da usina 3 encontram-se finalizadas e estima-se que será necessário 15 bilhões para sua finalização. Contudo, a retomada das obras vem gerado, além do seu custo assustador, um cenário de guerra entre especialistas que consideram a retomada do projeto como algo obsoleto. A tecnologia de geração de energia nuclear está sempre em evolução, garantindo cada vez mais segurança e sempre compartilhando esses estudos com outros países, que seguem um tratado de não proliferação para a não produção de armas nucleares. No Brasil, a sociedade deve pesar pelos 2 lados da balança. De um lado, se vê a necessidade de uma matriz energética para suprir a demanda do país para os próximos 20 anos, e do outro lado, tem os riscos ao meio ambiente, conforme presenciamos ao longo da história. O lixo tóxico gerado pelas usinas causam grandes problemas para o meio ambiente. Esses lixos devem ser descartados de forma correta, colocados em recipientes metálicos que são protegidos por caixas de concreto e lançadas ao mar. Dentre as principais vantagens da energia nuclear
pode-se destacar a grande abundância do urânio, que por sua vez é caracterizado como a principal substância responsável no processo de produção da energia nuclear, o que descarta a ideia de uma possível escassez desse elemento. Além do mais, também é mista destacar as demais vantagens, como seu baixo custo para a produção, usinas independentes de suas condições climáticas e a sua não precisão de combustíveis fósseis, o que significa que não há emissões de gases poluentes causadores do aquecimento global. Agora, se voltarmos os nossos olhares críticos para analisarmos as desvantagens da energia nuclear, podemos observar que, diante de um acidente imprevisto, as consequências seriam graves em um intervalo de curto e longo prazo. Um exemplo disso é Chernobyl. Partindo dessa mesma ideia, as outras desvantagens eminentes seriam o seu alto custo para investimento inicial, lentidão no processo de descarte dos seus lixos. Afinal, o lixo nuclear necessita de uma lentidão a longos anos para perder sua radioatividade dentro de um local que ofereça segurança e isolamento adequado. Talvez o futuro será muito diferente do que a humanidade sonha. Os transportes serão outros, as economias e os governos sofrerão mudanças, e as energias limpas ganharão terreno. O importante é saber que no universo a energia reina em tudo, inclusive no homem, o único capaz de modificar sua própria realidade. Poderemos algum dia encontrar uma fonte de energia que substitua o petróleo? Que destino terão os que dedicam sua vida a estudar teorias que vão contra os interesses mais poderosos? As dúvidas crescem, mas o tempo está acabando.